E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos, meu nome é Marcel, esse aqui é o Mestre dos Nerds. Galera, sejam todos bem-vindos a essa nova série de vídeos. Por que que eu estou fazendo uma série de vídeos sobre Senhor dos Anéis? Primeiro porque eu amo o Senhor dos Anéis. Eu sou apaixonado, sempre gostei, li todos os livros, assisti todos os filmes milhares de vezes. Mas também porque está saindo uma série nova na Amazon. E essa série vai contar sobre a Segunda Era, que é a era anterior ao que acontece no filme Senhor dos Anéis. O filme Senhor dos Anéis acontece na Terceira Era, final da Terceira Era. E a série vai acontecer durante a Segunda Era, no período de criação dos Anéis até a queda de Sauron. E esta série de vídeos nós vamos repassar um pouquinho a história. Então hoje eu vou fazer uma pequena introdução falando sobre o Tolkien. E depois nós já vamos começar a relembrar um pouquinho sobre o primeiro filme que foi lançado, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Muito bem. Tolkien, ele era um linguista, era um inglês, estudioso da língua inglesa, do inglês antigo. E ele dava aula na universidade, ele sempre foi muito avesso à tecnologia. Mas ele sempre reclamava que a Inglaterra não tinha uma grande lenda. A única lenda que ele considerava verdadeira como sendo da Inglaterra, que contava um pouco da mitologia inglesa, além da história do rei Arthur, era Beowulf. E aí, ele, durante a sua fase adulta, né, já tendo os primeiros filhos, ele escreve o Hobbit, que era um conto. Era uma historinha simplesinha para os filhos dele. Bom, ele lançou o livro sem pretensão alguma e foi um sucesso estrondoso. Em 1937, o seu editor falou: olha, Tolkien, escreve mais livros infantis sobre esses hobbits que nós gostamos muito. E aí o Tolkien começa a planejar o que seria, posteriormente, O Senhor dos Anéis. Ele demora 12 anos para concluir a obra. Ele conclui a obra com um livro, Senhor dos Anéis, que depois, pelo editor, será dividido em 3 partes, o Silmarillion, e depois ainda vem os Contos Inacabados, que são os fragmentos de textos reunidos pelo seu filho, o Christopher Tolkien. Quando o livro chegou nos Estados Unidos, nos anos 60, foi uma febre, foi um sucesso, foi uma loucura, tá? E aí depois tentaram fazer algumas adaptações, transformar em desenho dos anos 90, né? Mas ainda não era o que se esperava. Até que então, o Peter Jackson, com a New Line, eles adquirem os direitos e falam: vamos rodar Senhor dos Anéis. Muito bem. Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Esse filme é uma obra-prima. Então eu vou apresentar um pouco do filme para vocês, e vocês vão lembrando, e ao mesmo tempo vou trazendo um pouquinho de elementos da história do livro, porque tem total diferença o livro com o filme. Os dois se complementam, mas não tem exatamente os mesmos elementos. Tá? Muito bem. O filme do Senhor dos Anéis começa com o prólogo, narrando como foi a queda de Sauron. Lá na última aliança entre homens e elfos, isso 3.060 anos atrás, quando Sauron é derrotado pelas tropas de Isildur. Derrotando as tropas de Isildur, sendo derrotado pelas tropas de Isildur, Isildur arranca o dedo dele, tira-lhe o anel. No livro isso não acontece. No livro, depois que o Sauron está morto, é que o Isildur vai lá e pega o anel. Mas no filme mostra ele arrancando, enquanto o Sauron tenta fazer um movimento. E ali ele começa a usar aquele anel. Ele é levado pelo Elrond lá para a Montanha da Perdição. E Isildur acaba não jogando o anel, já sendo tentado pelo anel. Depois ele é atacado no meio da floresta e o anel fica perdido por 2.500 anos. Quando então uma criaturinha chamada Gollum encontra aquele anel lá no rio em que ele estava lá pescando com o seu irmão Déagol. E a história começa a avançar novamente e chega até o condado. Gente, que coisa maravilhosa!
o condado, toda aquela parte no livro que é maçante, que é cansativa, narrando como é o condado, né, como que são os hobbits, como é a vida dos hobbits, como são os hábitos e os costumes dos hobbits, preparando para a festa do Bilbo. Cara, o Peter Jackson dá agilidade, dá um movimento para a história, e aquela parte do condado, ela é maravilhosa. A música de Howard Shore, ela cresce ali, né, estabelecendo a questão, sabe, campestre, a questão do cuidado com o ambiente, do cuidado com a família. É realmente nostálgico você ouvir aquela música, vendo aquele cenário de Campinas Verdes lá da Quarta Sul, né, aonde está o condado. A partir desse momento a história começa a se desenrolar e o Bilbo, ele precisa ir embora. Por quê? Foi ele que encontrou o anel na caverna do Gollum, e ele já está há 60 anos com o anel, e ele não envelhece, só que ele precisa. E ele fala que ele vai embora para morar com os elfos. Na verdade, a pretensão dele é ir até os Portos Cinzentos, e dos Portos Cinzentos ele ir até as Terras Imortais. Mas ele precisa fazer isso somente no final da sua vida. E ele se despede com uma festa maravilhosa, despede do Frodo, que é o seu sobrinho, despede do Gandalf, que está lá presente assistindo, e coloca o anel e desaparece. Depois ele entrega o anel para o Frodo agora é o portador do anel, e o Bilbo vai embora. Frodo apresenta o anel para o Gandalf fica meio cismado, e aí o Gandalf vai lá tentar pôr a mão no anel, ele vê o quê? Ele vê a forma espectral do Sauron. Ele vê aquele olho, que na verdade não é um olho. Aquilo ali é uma manifestação energética da aura do Sauron. Tá? E aí naquele momento que ele vê, ele fica preocupado, e ele fala pro Frodo que ele vai investigar sobre aquele anel. Porque existem na Terra-média muitos anéis de poder. Inclusive, um dos 3 anéis de poder dos elfos, dados aos elfos, está com Gandalf. Um dos 3 anéis está com Gandalf. Tá? Muito bem, e aí ele vai investigar. E ele descobre a história do Isildur, e que aquele é o anel de poder de Sauron. Ele retorna e conta ao Frodo sobre essa história. No livro, olha que interessante, da partida do Bilbo até a partida do Frodo, passam-se 17 anos, enquanto que no filme passam-se apenas alguns dias. Passa-se aí 3, 4, 5 dias, uma semana no máximo. Tá? Mas no filme são 17 anos de história. O Gandalf, então, conta a história para o Frodo, e ele fala que o anel precisa ser encontrado pelo Sauron. Que o Sauron quer encontrar e está movimentando todos os recursos malignos para encontrar aquele anel. E ele fala para o Frodo que ele deve levar o anel embora dali, que ele deve levá-lo até os elfos. Mas primeiro ele precisava conversar com o chefe da sua ordem, Saruman. Muito bem. A partir desse momento você vê que começam a se formar por casualidades. O Sam chega até o Frodo, que era o seu serviçal, que era o seu jardineiro. Chega o Merry e o Pippin, encontram eles na estrada, e os 4 são conduzidos até Bree. Quando chegam em Bree, eles ficam sabendo que os Nazgûl... Quem são os Nazgûl? Os Nazgûl são os 9 espectros do Anel. Os anéis de poder criados pelo Sauron, 3 foram dados aos elfos, 7 foram dados aos anões e 9 aos homens. E os homens foram os que foram corrompidos pelo poder do anel, viraram os espectros do anel, viraram os Nazgûl, e começaram a caçar o anel novamente. Então todas as vezes que o Frodo coloca o anel, eles sentem a presença do anel, sentem a presença e começam a se movimentar caçando eles. Dali, em Bree, eles encontram Aragorn. E o Aragorn fala para eles que o Gandalf tinha pedido para levá-los. Eles ficam meio desconfiados com aquele Aragorn, chamado de Passo Largo, mas seguem com ele. E o Aragorn leva eles até Valfenda. E dentro de Valfenda, eles se organizam para o Conselho de Elrond. Líder de Rivendell, né, que é Valfenda, ele organiza um conselho para discutir o destino do anel de poder do Sauron, do Um Anel. E ali eles começam a se reconhecer. Então aparece o Boromir, vindo de Gondor, representante de Gondor.
né, que teve um sonho sobre o reforjar da espada e que a ruína de Isildur ia aparecer. Era uma história estranha que ele teve um sonho. Então ele estava ali presente. Aparece Gimli, filho de Glóin. Aparece o Legolas, filho de Thranduil da Floresta, né, das Trevas. Aí tem o Merry, Pippin, o Sam, o Frodo e o Gandalf e o Aragorn. Então o Aragorn, que é o herdeiro de Isildur, né, que é o futuro rei de Gondor, e o Gandalf presente. E ali, dentro daquelas discussões acaloradas, o Gimli estoura o machado dele em cima do anel, o anel nem risca praticamente, e o Elrond explica que o anel deve ser destruído sob o fogo da montanha da perdição, que é onde o anel foi criado. E ali eles organizam a Sociedade do Anel. Então todos eles se propõem a levar o anel. Mas como começa uma discussão para lá, discussão para cá, Frodo se levanta e fala assim: eu levo o anel, embora eu não saiba o caminho. E aí todos eles, os demais que eu havia falado, os homens, eles se reúnem em torno do Frodo e juram lealdade ao Frodo. E a partir daquele momento, eles saem dali para o destino deles. E ali o Frodo deve decidir o caminho, e o Gandalf estimula o Frodo a ir por Caradhras, né, pelas montanhas de Caradhras. E aí o Frodo vai por cima da montanha com todo mundo, sofre, né, o gelo cai em cima. Ao mesmo tempo, nós lembramos que o Gandalf tinha ido buscar ajuda com o Saruman, chefe da sua ordem. E lá ele descobre que Saruman é um servo do Sauron. E servo do Sauron, Saruman aprisiona Gandalf. E o Gandalf só consegue depois fugir porque ele pede ajuda ao Gwaihir, que é aquela águia gigante. Tá? Saruman, vendo que os heróis, né, a Sociedade do Anel, está indo para Caradhras, ele lança um feitiço lá, impedindo que eles consigam atravessar a montanha por cima. E aí o Gandalf fala: olha, Frodo, então nós precisamos ir por baixo da montanha. E aí ele pergunta: mas o que há por baixo? Bom, por baixo nós temos a Mina dos Anões. As Minas dos Anões, que são parentes de Gimli, que é o primo do Gimli, que é o Balin. Balin, que é o chefe, né, o líder das Minas de Moria. E ali eles descem e chegam até os portões de Moria, e ali é um Deus nos acuda, eles tentando abrir aquele portão. A hora que abre aquele portão, né, por causa da luz da lua, por causa da magia que estava aprisionada ali, uma criatura sai das águas, começa a pegar todos eles. Aí eles vão cortando os tentáculos da criatura até que eles param dentro das minas, e o portão das minas prende eles lá dentro, né, cai, quebra tudo, e eles ficam presos. E aí o Gandalf explica que são 3 dias de viagem no escuro e em silêncio até o outro lado. E aí eles começam a caminhada dele, a marcha. O Gandalf percebe que eles estão sendo perseguidos, e ele vê que é o Gollum, que tinha sido solto, mas ao mesmo tempo já tinha denunciado que o anel estava com o Bilbo. Por isso eles foram lá no condado procurar ele. E o Gollum está ali, espreitando, olhando, né, dentro da caverna, seguindo eles durante todos os 3 dias de viagem. Eles encontram uma sala, e quando eles entram nessa sala, o Gimli vê que é um túmulo no meio da sala, né? Ele limpa as inscrições do túmulo e lá está escrito: aqui jaz Balin, filho de Fundin, senhor de Moria. E ali ele começa a chorar que o seu primo havia morrido, tal, não sei o que. E o Pippin, que é sempre o azarado, derruba um negócio, né, umas armaduras no buraco e começa a fazer barulho, chamando todos os goblins para ir ao encontro dos heróis. E ali começa um sufoco. Os goblins vão entrando na sala, atacando, lutando. É um caos, né? Entra um troll das cavernas,
atacando todos eles, o Troll fere o Frodo, né? Depois a gente descobre que o Frodo estava com Mithril, que é aquele tecido leve que o Bilbo tinha ganho lá atrás no filme do Hobbit, que nós vamos falar depois. E ali acaba aquele confronto e o Frodo está vivo, mas está muito machucado, né? Por causa da espetada na sua barriga. Dali eles saem correndo. O Gandalf falou, ó, vamos correr porque a situação tá complicada. Saem correndo por aquelas cavernas. Gente, que cena maravilhosa. O espaço todo escuro, só vendo os pilares e eles correndo pelo meio dos pilares. E os goblins saindo da parede, saindo do teto, vindo do chão, indo pegar eles. Até que cercam todos eles. Gandalf levanta o cajado de luz. E naquele cajado de luz, os goblins dão uma recuada. Quando então eles ouvem o movimento, o barulho, aquele ali, ó, olha lá, o Balrog estava vindo. E ali o Gandalf vê que é uma criatura muito antiga. Ele fala, olha, nem eu, ninguém aqui tem condições de enfrentar ele. Então vamos fugir, vamos embora. E aí eles começam a correr, né? O Alan Lee foi um dos pintores de Tolkien durante 40 anos. Quando o Peter Jackson foi fazer o filme, ele queria fazer na estética do Alan Lee e do John Howe. E aí eles pintaram toda como seria o filme, como deveria ter de aparência o filme. E o Alan Lee fez umas escadarias de Moria, né, para eles fugirem, até chegar na ponte de Khazad-dûm. E o Peter Jackson, quando viu, ele ficou maluco, porque ele viu aquelas escadas faltando pedaços, né? Então ele ficou louco, ele começou a criar cenas com os heróis fugindo ali. O Aragorn monta o seu arco, atira nos goblins e vira um sufoco até que eles chegam na ponte de Khazad-dûm, atravessam e o Gandalf fica. E aí chega o Balrog. O Balrog infla. No livro, a escuridão toma conta dele, e quanto mais ele infla, mais escuro fica essa sombra, mas no filme tinha que ter claridade. Então ele se ilumina, pelo contrário, ao invés dele escurecer, ele se ilumina como se fosse uma bola de fogo, né, incandescente, e ele parte para cima do Gandalf. E o Gandalf, né, fala que ele é o servidor do fogo secreto de Anor, que ali ele não pode passar, e ele grita, né, You shall not pass! E aí ele bate, explode praticamente a ponte, o Balrog cai e, num ato do destino, o chicote dele se enrola na perna do Gandalf e puxa ele para baixo. Gandalf tem tempo apenas de se despedir e falar para o Aragorn, leve eles, fujam, seus tolos. E ali ele cai no abismo. Os heróis saem correndo, fugindo dos goblins que não podem ter contato com a luz do sol. Quando chegam lá de fora, começa aquela choradeira. Frodo chorando muito, Sam chorando, Merry chorando, todo mundo chorando porque eles perderam o mago deles, que era o Gandalf. E dali eles começam a caminhar para o final do filme. E caminhando para esse final, eles vão até a floresta de Lothlórien. Eles têm que atravessar a floresta de Lothlórien. E lá eles têm um encontro maravilhoso, que é o encontro deles com Lady Galadriel e Celeborn, que é o seu marido. E aí Galadriel sente a presença deles, ele sente que eles estão sofrendo muito. Aí eles falam para ela que o Gandalf, né, caiu no abismo. Aquele cenário sinuoso, né, aquela construção, aquela cidade, né, da Galadriel, né, cara, é maravilhoso aquela cena, é maravilhosa. As construções presas nas árvores, sabe, tudo muito sensível, tudo muito sutil, tudo muito belo, a música crescendo, a música é maravilhosa, a música do Howard Shore nessa cena da floresta é incrível. E ali eles ficam hospedados. Mas ao mesmo tempo, a Galadriel joga na cabeça do Frodo que alguém vai traí-lo. É isso mesmo, alguém iria traí-lo. E ele começa a ficar desconfiadaço de todos eles. Tá? No final, quando eles estão indo embora da floresta, né, da Galadriel, de Lothlórien, a Galadriel quer presentear todos eles. Então ela presenteia o Aragorn com um punhal, né, presenteia o Sam com
com uma corda. Presentei ao Merry e o Pippin com 2 punhais, os punhais de Noldorin. Presentei ao Frodo com a luz, aquela lâmpada, né, que é como se fosse uma lâmpada, né, que ele acende. Depois nós vamos ver para que ele vai usar. E faltava o Gimli. O Legolas, ele dá, né, ela dá 2 punhais para ele. E faltava o Gimli. E aí o Gimli andando no barco com eles, né, indo embora dali, ele fala que ele também pediu algo. E eles perguntam, o Merry e o Pippin perguntam, mas o que você pediu? Aí ele fala assim, eu pedi um fio de cabelo da Galadriel. E aí ele super feliz, ele diz, ela me deu 3. Eu falei, cara, imagina, um anão com 3 fios de cabelo, pra que ele ia usar? Mas ele ficou tão apaixonado, tão encantado por ela, que ele pediu os 3 fios de cabelo dela. E dali eles partem para cruzar a floresta, cruzar o rio e chegar na floresta do outro lado. Mas Saruman já tinha mandado seus Uruk-hais encontrar todos eles, né? E aí chega o momento final, que na floresta eles têm o combate final. Começa com o Boromir traindo o Frodo, tentando capturar o Frodo, pegar o anel e levar o anel embora para Gondor, para salvar do Senhor do Escuro. Mas ao mesmo tempo o Frodo coloca o anel no dedo, desaparece, sai correndo dali, os orcs chegam e ali o Boromir, o Aragorn, todo mundo começa a lutar para tentar se salvar, sobreviver. E tem uma cena muito legal, né, que o Gimli chega jogando machados, atacando, o Aragorn com a sua espada atacando os orcs e o Legolas está lá, né, atirando as flechas, todas as flechas. Ele começa a empilhar orcs a 1,5 m, 2 metros de distância, uma loucura. Qualquer arqueiro nesse momento estava puxando uma espada ou estava fugindo. Ele tá lá atirando flecha acelerado, né, derrubando tudo quanto é orc que chega perto dele. Até então que o Merry e o Pippin têm que tomar uma decisão. Eles têm que salvar o Frodo, porque o mais importante é o Frodo, por causa do anel. Então eles chamam os orcs vão atrás do Merry e Pippin, o Frodo desce com o Sam atrás, e para eles atravessarem o rio e chegar do outro lado do Pântano dos Mortos. Enquanto o Merry e o Pippin caem prisioneiro dos orcs. O Boromir, nesse momento, é flechado pelo chefe orc, pelo chefe Uruk-hai, né? E já tenta atacar, arranca flechas, toma outra, arranca outra, umas 3 flechas, até que ele cai morto. Naquele momento em que ele está morrendo, o Aragorn vai sobre ele e o Aragorn, ele fala para o Aragorn, né, fala My King, né, ou seja, meu rei. No final ele reconhece o Aragorn como seu rei. E aí o Aragorn luta contra o chefe Uruk-hai, arrancando a cabeça daquela criatura, né, que dá um alívio quando ele consegue, né, tira o braço da criatura, a criatura não sente dor, enfia a faca na perna, a criatura não sente dor, aí ele arranca a cabeça e aí a criatura morre. E ali todos eles descem para tentar encontrar o Frodo, mas o Frodo já tinha ido embora. E aí eles ficam todos chateados, tristes, e aí o Aragorn fala, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente ir atrás deles, vamos atrás do Merry e do Pippin. E naquele momento, a sociedade se divide. Encerra-se a primeira parte da história com Frodo e Sam indo para o Pântano dos Mortos, tendo que atravessar o Pântano dos Mortos para chegar aos portões negros de Mordor. E do outro lado, Merry e Pippin tinham sido levados pelos Uruk-hais, e o Aragorn, o Legolas e o Gimli saem atrás do Merry e do Pippin para salvá-los, para depois eles irem atrás do Frodo e tentar ajudar o Frodo de alguma forma. E aí, gostou? Sentiu a nostalgia? Eu também. É muita alegria, muita felicidade falar sobre esse filme, tá? No próximo episódio nós vamos para As Duas Torres. Beleza? Até a próxima!